Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Obrigado pelo seu maravilhoso amor. Ele me amou. Renatinho. Bom dia. Eu acredito que eu tenho cumprimentado a todos e a todas, mas cumprimento também com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Mais uma vez, com muita alegria, estamos aqui na Escola Dominical, vamos iniciar com essa abertura. E nós estamos felizes, alegres, pelo dia que o Senhor criou, esse dia ensolarado, esse dia lindo. Nós estamos com saúde. E como sempre diz o Daniel, ele faz questão de dizer, nós levantamos respirando, já nos alimentamos, e estamos aqui na casa do Senhor para louvar e bendizer o seu nome. Eu gostaria de abrir, antes que o Ministério Louvor inicie os cânticos, com o texto da palavra do Senhor, que está lá em Isaías. Isaías 9. Seis e 7. Hoje é o terceiro domingo do Advento, não é? Nós tivemos o primeiro domingo, que é luz, o segundo domingo, arrependimento ou paz, e hoje é o terceiro domingo, alegria. Que nós possamos realmente estar alegres, felizes. Eu convido aos irmãos e irmãs que estejam em pé para acompanhar a leitura do texto que está lá em Isaías 9, 6 e 7. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Irmãos, nós sabemos que o Advento é um momento de espera, que nós possamos agradecer a Deus pela espera do Senhor Jesus. Ele virá. Ele virá. Ele está conosco, mas Ele virá. Ele retornará. Mas esse momento de nascimento, de espera do nascimento de Jesus, um momento importante para nós. Que nós possamos realmente estar nos renovando, restaurando, para que possamos aguardá-lo com paz. Vamos lá. Ministério de Louvor. Vamos fechar nossos olhos agora, meu amado e minha amada.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor já estava aqui antes mesmo de nós decidirmos sair de casa, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem acompanhado a minha vida, Senhor, acompanhado, Deus, aquilo que o Senhor quer fazer em mim, através de mim, Senhor. Que nessa manhã, Deus, o Teu Espírito Santo, Pai, possa se agradar do meu louvor, Senhor. Possa se agradar, Deus, do nosso louvor, Pai. Que a nossa adoração não seja só de palavras, Senhor. Que a nossa adoração, Senhor, não seja só porque estamos aqui mais um dia, Senhor. Mas que a minha vida possa refletir, Senhor, a Tua presença, Senhor. Que eu possa aprender a caminhar contigo como convém, Deus. Que eu possa dizer, um dia eu te conhecia só de ouvir falar, Senhor. Mas agora de contigo andar, Senhor. E que as pessoas, Senhor, desse bairro, Senhor, que as pessoas que trabalham comigo, Deus, que as pessoas que convivem comigo, Senhor, e com cada um de nós aqui, Senhor, possam perceber, Senhor, que é em nós algo diferente, Senhor. Que não vem de nós mesmos, Senhor, que não vem, Pai, da nossa habilidade ou da nossa capacidade, Senhor. Mas que vem da Tua luz em nós, Senhor, que vem da Tua esperança em nós, Senhor, que vem da Tua presença em cada um de nós, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a fazer diferença, Senhor, num mundo tão difícil, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a sermos luz, Senhor, quando só há trevas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a fazer, Pai, a Tua vontade, Deus. Nós sabemos que o Senhor derramou o Teu Espírito sobre nós, Deus. E que hoje nós podemos, Pai, levantar a nossa voz em adoração, sabendo que não estamos fazendo isso ao vento, Deus. Não estamos fazendo isso uns aos outros, Deus. Mas estamos fazendo isso a Ti, Senhor. Fazendo isso por Ti, Deus. Fazendo isso, Pai, na certeza de que o Senhor está conosco e caminha conosco como a Tua palavra nos garante, Deus. Pai, por mais que muitas vezes eu não sinta a Tua presença, Senhor. Por mais que muitas vezes eu duvide, Senhor, eu tenho que confiar, Deus. Por isso eu declaro: o Espírito de Deus está aqui. Tenha certeza disso, meu amado, operando em nossos corações. E Ele traz toda a vida, trazendo Tua vida e poder, ministrando Sua graça e amor. Vamos declarar: o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Obrigado, Deus. Operando em nossos corações. E com isso Ele traz toda a vida, trazendo Sua vida e poder, ministrando Sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres, pelo poder que há no nome. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está. Vamos declarar: os feridos de alma. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. E toda enfermidade, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está. Nós Te contemplamos, Senhor. Pai, eu quero contemplar Tua glória e majestade. Pai, eu quero Te adorar. Pai, eu quero Te adorar. Vamos dizer isso.
em espírito, em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, Pelo novo e vivo caminho, através do sangue, pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Meu amado, minha amada, você entende o que é entrar na sala do trono? Hoje é muito comum, né? As famílias nem sempre fazem da sala o lugar da comunhão. Hoje, cada um vive num canto, talvez, da casa, ou até mesmo fora de casa. Mas a sala representa o lugar onde todos estão reunidos. A sala representa o lugar onde normalmente, antigamente, né, os pais falavam algo que fazia de importância a família, que todo mundo soubesse. O pai chamava os filhos para a sala, e na sala eles trocavam e falavam e dividiam as coisas do dia, as coisas que importavam para casa. E quando a gente canta leva-me à sala do trono, é o lugar de intimidade e de comunhão com o Senhor. Eu não sei você, meu amado, mas eu quero estar em comunhão com o Pai. Eu quero ouvir do Senhor aquilo que importa à nossa família. Eu quero aprender a como viver em intimidade uns com os outros e com o Senhor. Por isso eu vou te convidar a cantar de novo. Que o Senhor possa nos levar à sala do trono nessa hora. Um lugar de intimidade, um lugar de aprendizado. Vamos cantar? Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar. Vamos declarar isso, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Oh, Pai, como é privilégio, Senhor. Oh, Deus. Como é um privilégio para mim, Deus. Como é um privilégio para nós, Senhor. Ah, Pai, poder saber que nós temos acesso à sala do trono, Deus. E chegar e falar diretamente contigo, falar, Senhor, olha, isso me incomoda, Deus. Ou, Pai, isso não tem sido bom para mim, Deus. Ou talvez simplesmente passar um tempo ali em comunhão, Deus, não levando nenhuma necessidade, Deus. Ah, Pai, quanto amor, Deus. Tem ciúmes de mim. O teu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. E então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh,
Vamos declarar mais uma vez que Ele tem ciúme de nós. Tem ciúme de mim. O teu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. E então De repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto Ele me quer. Ele me amou. Ele me ama, Ele me amou. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me Amor, Ele te ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me amou. Nós somos tua herança, somos tua herança, e Ele é o nosso. nosso galardão, seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito. Declare isso, que você não tem tempo, não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me amou. Ele me Ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me amou. Contempla o Senhor nessa hora, meu amado. Contempla o Senhor. Obrigado, Senhor. Pai, mesmo que eu não possa ver, Deus. Ah, Deus. A fé não se baseia naquilo que eu vejo, Pai, naquilo que eu penso, Deus. Ah, Pai. A minha fé em Ti, Senhor, não está nas coisas desse mundo, Senhor. Não está nas circunstâncias boas ou ruins que eu enfrento, Deus. Porque eu sei que em todas elas o Senhor está comigo. Amém, amado? Você crê que o Senhor está com você, não importa a circunstância? O Senhor é contigo, meu amado. O Senhor é contigo. Ontem eu ouvia uma pregação a respeito do filho pródigo. E eu confesso que é muito difícil entender de verdade essa pregação ou esse texto. Porque como que alguém consegue tratar como trata o filho que vai embora, pega todas as coisas que lhe eram de direito, gasta tudo da maneira mais leviana possível, faz horrores. Do nosso ponto de vista, aquela pessoa não merecia nada além de comer a comida dos porcos. E se fôssemos eu ou você, talvez a gente falaria assim: bem feito, ninguém mandou pegar tudo que era seu, gastar do jeito que você quis. É muito profundo esse texto, amado. E eu acho que ele exemplifica exatamente o que a Bíblia diz, o que é graça.
Graça é isso. Graça é algo que eu e você não merecíamos e continuamos não merecendo e nunca vamos merecer. E eu queria que você fechasse o seu olho nessa hora. Às vezes a gente acha que merece estar aqui. Às vezes a gente acha que merece ser de um ministério. Às vezes a gente acha que merece, ou que até mesmo os outros que não estão aqui não merecem estar aqui, por alguma razão. E quando eu lembro desse texto do filho pródigo, eu percebo exatamente que eu sou exatamente, ou fui exatamente, ou ajo exatamente como o filho pródigo agia, ou agiu. Eu pego, faço as coisas do meu jeito, me importo com aquilo que é mais importante para mim, lógico, né? Não com aquilo que é mais importante para o Senhor. Vou, gasto meu tempo, gasto meu dinheiro, gasto a minha vida muitas vezes, fazendo um monte de coisa que o Senhor nunca me pediu para fazer. E quando nós fazemos isso, amado, nós agimos como filho pródigo. Toda vez que eu não me importo com alguém que está necessitado da graça que eu e você já recebemos e já aceitamos, eu posso talvez estar agindo da mesma forma que aquele filho agiu, mais preocupado com a minha herança, mais preocupado com a minha vida. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós. Você pode dizer isso ao Senhor nessa hora? Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Deus. Pai, que o meu coração, Deus, que a minha vida, Pai, talvez nunca vá sentir vontade, como aquele filho percebendo o seu erro, falou: pelo menos lá na casa do meu pai eu vou ser tratado melhor do que eu estou sendo tratado aqui. Talvez você não se sinta mais digno, ou talvez você tenha perdido a noção do quanto Deus te ama, de verdade. Por isso, nessa hora, Espírito Santo de Deus, derrama, Pai, sobre nós, Senhor. Derrama sobre nós, Senhor, o amor, Deus. O amor, Pai, que excede todo o entendimento, Pai. Como o amor daquele pai que, mesmo depois do filho ter feito tudo o que fez, não se importou, pelo contrário, se alegrou porque o filho estava morto e tinha sido encontrado. Estava perdido e voltou para casa. Oh, Deus, que amor é esse, Deus? Que amor é esse que o Senhor tem por nós? Oh, Pai, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, e para sempre vai amar. Vamos cantar. Ele me ama. Obrigado, Senhor. Ele me ama, Ele me amou. Amém. Que o amor do Senhor, amado, que o amor do Senhor possa estar no nosso coração, amém? Hoje, sempre. Que a gente possa entender o verdadeiro significado da graça, que é: nem eu, nem você, nenhum de nós merecia, mas fomos alcançados, amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Irmãos e irmãs, obrigado, Matheus. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade de realmente ter um Deus que nos enviou o seu Filho por puro amor. Nós não merecemos isso, mas Ele enviou e trouxe. E hoje, como eu disse, é o terceiro domingo do Advento.
o domingo da alegria, que possamos realmente nos alegrar, agradecer a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui e sermos amados por Ele, que é Deus, o nosso Deus. Bem, somente algumas orientações agora. Nós teremos um encerramento especial e diferente hoje. O encerramento será lá no cenáculo, tá? Não vai ser aqui, vai ser lá no cenáculo. Vocês vão ter um ensaio com os jovens aí, os juvenis, a preparação à classe dos jovens normal, classe dos adultos aqui também, mas o encerramento será no cenáculo. Tá? Vocês já viram, aliás, vocês participaram da preparação daquela decoração linda que está lá, né? E nós teremos o encerramento lá, ok? Não sei se vocês notaram, o pastor e a pastora não estão aqui. Ele me ligou há pouco. Eles não estão bem, estão com uma gripe muito forte, não é? E realmente pela voz, eu pude perceber que não estava bem. Eles estão medicados, mas ele me justificou a ausência deles aqui pela manhã, já que à tarde teremos uma programação, início, uma programação extensa, né? À tarde, à noite, e eles estão se preservando para poder estar conosco aqui mais tarde. Ok? Esse é o motivo da ausência do nosso pastor e da nossa pastora. Ok? Uma boa aula, que Deus abençoe. Amém. Ele mesmo disse, ó, espero que esse filho volte aqui. Essa foi boa, viu? Minha aula, é isso que ela falou. Eu fui pagar para ela. Irmãos,
Graça e paz, mais uma vez, né? Nós agradecemos ao Senhor porque sabemos que é bondade dEle nos dar essa oportunidade para de manhã, com um solzinho gostoso desse, uma manhã clara dessa, né? Estarmos aqui neste lugar tão aconchegante, tão especial, né? Para meditarmos sobre sua palavra, sobre aquilo que Ele tem mostrado, revelado ao nosso coração. E melhor ainda, como é bom, logo pela manhã, sentir a presença de Deus, né, nos nossos corações neste lugar. É inegável que a ação do Espírito Santo de Deus já agiu, já moveu neste lugar nesta manhã e já nos tocou, principalmente nessa questão da misericórdia. Eu vim para cá e estava pensando assim, jamais qualquer sentimento, qualquer atitude, qualquer posição nossa vai superar, ainda bem, a misericórdia, né, do Senhor. Vai vencer a misericórdia do Senhor. Ela sempre vai além, ela sempre será muito maior do que qualquer coisa que partir de um de nós, né? E ainda bem. E quando Mateus coloca e fala, né, e menciona sobre essa questão da misericórdia, eu sinto que é algo que foi o próprio Deus que colocou, né, no coração dele para falar a nós, porque está bem na direção que o Espírito Santo já ministrou anteriormente nos nossos corações. Então a gente agradece a Deus porque antes mesmo de nós viermos para este lugar, o Senhor já preparou todas as coisas e já estava aqui, conforme ele disse ainda há pouco. A nossa lição ainda não é a última, mesmo porque eu já quero dizer para vocês o seguinte, este ano, tudo indica que é a última vez que eu vou estar aqui, né, pela manhã. No próximo domingo eu acredito que seja pastora e talvez os 2 primeiros domingos também de janeiro. E aí na segunda quinzena de janeiro, o seu Miguel. Então eu acredito que o seu Miguel vai talvez fechar esse ciclo, né, de estudos da revista. E aí provavelmente a gente só retorna em fevereiro. Eu vou tirar uns dias de férias, mas mesmo retornando, o seu Miguel que vai continuar então dando as aulas, né? A lição de hoje é de número 17 e o título é o seguinte: Deus está trabalhando antes de evangelizarmos. Aquele conceito, aquela ideia e aquela verdade de que o Senhor, né, de que o Espírito Santo prepara não só as nossas vidas, mas os corações daqueles também, as vidas daquelas pessoas que serão alcançadas por nós, serão, né, evangelizadas por nós, são preparadas então pelo Espírito Santo de Deus antes mesmo da nossa ida até eles. Amém? Até então? Convido você a orar mais uma vez nesta manhã juntamente comigo. Ó Deus, nós com alegria no nosso coração e com temor diante da Tua presença, mais uma vez nós nos colocamos, Pai. Nos colocamos à Tua disposição para sermos usados para a Tua glória, para o Teu louvor, para a Tua honra. Reconhecemos, Pai, que em nós não temos nada de bom para Te oferecer, mas o Senhor em nós, Pai, é capaz, suficiente para produzir coisas que serão úteis, que serão de grande valor, Pai, uns para os outros. E por isso nós estamos aqui, Espírito Santo de Deus, com o nosso coração aberto para sermos transformados por Ti, para sermos tocados pelo Senhor, para recebermos, Deus, mais uma vez, a semente da Tua palavra. E pela Tua misericórdia, com certeza, meu Deus, ela produzirá frutos em nossas vidas e outras vidas serão alimentadas por esses frutos. Nós Te agradecemos, Pai, por esta oportunidade ímpar de estar aqui juntos para meditarmos, compartilharmos, recebermos do Senhor algo especial. Porque vindo do Senhor nós acreditamos, aceitamos, entendemos e declaramos que cremos que é bom. Porque tudo que vem do Senhor para as nossas vidas é bom. Então, Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, eu quero louvar o Teu nome porque o Senhor nos trouxe a este lugar. E dizer a Ti, Deus, que o nosso coração anseia por Ti, a nossa alma anseia por Ti. Senhor, nós reconhecemos o quanto nós somos dependentes da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia e o quanto nós precisamos ser alimentados pela Tua palavra. Por isso, Espírito Santo de Deus, nós nos submetemos a Ti agora, a ação do Senhor nas nossas vidas neste lugar. No nome de Jesus, Senhor, nós agradecemos. Amém, Pai. Amém, Jesus.
Irmãos, não dá mesmo para explicar para vocês, para traduzir com palavras o que de fato é a gente vir a este lugar, estar aqui na frente com esta responsabilidade de falar a vocês, falar à igreja, né, coisas assim da parte do Senhor. É algo que, além de ser muito gratificante, além de ser muito grandioso, é alguma coisa assim que a impressão que tem é que a gente está diante de um púlpito assim, de um público assim, gigante, como se fosse um Maracanã lotado, sabe? Há um temor no coração da gente que é uma coisa assim, que ao mesmo tempo que é gostosa, é uma coisa que pesa uma responsabilidade, né, sobre nós. Porque é muito diferente quando você recebe uma revelação de Deus para a sua vida, somente. Aí você fica entre você e o Senhor, questionando, às vezes resistindo, faço ou não faço, obedeço ou não obedeço, vou ou não vou, né? Mas quando Deus coloca algo no seu coração, que você sente que é para você compartilhar, a responsabilidade parece. Eu sei que não é bem assim, que nós temos responsabilidade conosco, assim como temos com os outros também. Mas a impressão que tem é que é maior a responsabilidade. Então, quando Deus coloca algo no nosso coração, tenha certeza, assim, para já iniciar o nosso bate-papo, né, a nossa conversa, o nosso compartilhar nesta manhã. Quando Deus coloca algo no seu coração, não é para ficar lá só, lá dentro do seu coração. De uma maneira ou de outra, ele vai ter que se externar. Ou seja, assim, através de atitudes suas a partir dali, talvez ao longo do tempo, ou de imediato, ou direcionada, né, assim, para uma determinada pessoa. Mas quando Deus traz revelação aos nossos corações, Ele tem propósito. Amém? Então vamos começar esta aula com este conceito, que fique bem claro. Quando Deus nos traz uma revelação, Ele tem um propósito com ela. Amém? E o texto que nós vamos ler nesta manhã vai caminhar muito nessa direção. O Isinaldo, chega só um pouquinho mais para cá, porque o Luiz está escondidinho. Agora se escondeu a Linda. Isso, aí, agora ficou certo. Aí está certo, para a gente ficar vendo todo mundo. Na verdade, aqui na revista, o texto que nós temos proposto aqui é o texto de Joel. Mas esse texto, ele fala, é aquela profecia do derramamento do Espírito Santo. Nós não vamos ler esse texto agora não, mesmo porque o fundamento bíblico que a revista propõe é num outro texto. E essa profecia, só mesmo para nós nos posicionarmos, ela já se cumpriu, né? Já foi derramado o Espírito Santo no Pentecoste, lá em Atos, e o fundamento bíblico que a nossa revista propõe está em Atos 10, o versículo, a partir do primeiro versículo até o 43. Então é um texto bem longo, mas é muito importante que façamos, né, a leitura desse texto, porque ele realmente está muito completo. E na medida que nós, Atos 10, do versículo 1 até o 43. Quantos aqui estão com as Bíblias? Tá? Não? 1, 2, 3. Que nós poderíamos ler assim, cada um lê 3 versículos, pode ser? Vamos começar assim então? Eu começo, leio os 3 primeiros, Isinaldo, sempre de lá para cá assim, né? Para a gente participar um pouco diretamente, né? Então o texto, eu acredito que todos conheçam esse texto, né? É o centurião Cornélio. Começa assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Irmãos, gravem isso, de contínuo orava a Deus. O Cornélio orava a Deus, tá? Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio, opa, já passei para o quarto, vou ler o quarto, peraí, você pega a partir do 5º. Cornélio, este, fixando os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse:
As tuas orações e as tuas esmolas subiram para memória diante de Deus. Irmãos, aguarde só um pouquinho, Ademir. Olha só esse versículo de número 7, o que nos diz. Chamou dois, logo que retirou o anjo que ele falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. O que nós acabamos de falar? Que quando o Senhor nos traz uma revelação, é importante que, é necessário que haja um compartilhar. Este homem, ele poderia ter segurado essa visão com ele, e ele tinha autoridade sobre aqueles soldados, sobre aqueles homens. Ele não precisava falar nada para ele, mas ele contou, ele relatou a visão. Veja a grandeza, olha o que a palavra do Senhor nos mostra. Ele abriu o coração dele. Muitas vezes o Senhor nos revela algo e nós ficamos sem jeito de compartilhar, porque às vezes a gente pensa assim, é a limitação, né? A nossa mente humana, é a nossa razão entrando, sendo mais forte. A gente pensa assim, eles não vão acreditar em mim. Isso não, sabe, eles vão me chamar de louco. Ou isso não tem sentido. E não tem mesmo. As coisas de Deus, normalmente, elas não têm muito sentido. Elas são, às vezes, parecem mesmo loucura. Né? São coisas assim que fogem do normal. Né? E a gente vê aqui claramente que esse homem, embora ele era um gentio, Deus dá a ele uma visão muito clara. Né? A Bíblia fala aqui que foi uma visão clara. Né? E o texto é muito rico e aponta exatamente para essa direção do compartilhar. Se o Senhor colocou algo no teu coração, é importante que você compartilhe, tá bom? Pelos as 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpede, répteis da terra e aves do céu. Irmãos, tá bom, aguarda só um instantinho. Olha, vamos acompanhando o texto. Veja bem o que a palavra do Senhor nos fala aqui, no versículo de número 10. Estando com fome, quis comer. Veja bem, quis comer. Não tem um ditado? A minha mãe falava muito isso, né? Quer, vai querendo. Põe a mão no chão e sai correndo. É mais ou menos isso que aconteceu com Pedro. Ele quis comer. Agora veja bem o que estava proposto para ele. Eu acredito até que Pedro tenha aproveitado todo esse tempo daqui para frente para fazer uma desintoxicação do seu próprio organismo, que às vezes é o que mais nos custa, é ficar sem comida, né? Ficar sem os hábitos comuns, né? Normais assim. E depois a gente vai perceber que Pedro entrou na visão e entrou na obediência e a comida mesmo ficou de lado. Ou seja, ele quis comer e continuou querendo, né, pelo visto aqui. Mas vamos continuar. A Linda está com a Bíblia? É o 12. É o 13, né? E ouvindo-se uma voz que se dirigia a ele, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não considereis comum.
Sucedeu isso, pois, 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Tá bom. Olha, para quem? Jesus veio para quem? Eu não sei se vocês se lembram, mas no domingo passado nós falamos um pouco sobre o preconceito, até mesmo porque o tema da lição era voltado para isso, né? E aqui a gente vê que existia um preconceito, né, da parte dos judeus para com o resto, né, dos povos, para com os outros povos. E principalmente aqui, o gentio, ele era muito discriminado. E aqui, então, o Senhor, através dessa visão, eu creio que seja até o maior objetivo de Deus, né, dando essa visão para Cornélio e para Pedro, é exatamente trabalhar com essa questão do preconceito e da como fala aquela... me ajuda aí, vai, uma palavra que fugiu aqui agora. Eles tinham preconceito e discriminação, né, que existia entre eles. E quebrando, então, essa barreira, quebrando esse muro que separavam, né, porque daí eles entendem que a revelação que Deus queria trazer, que era um novo tempo, que Jesus tinha vindo, então, para todos. Que Jesus, quando ele veio, na verdade, ele veio para todos, não veio só para os judeus, assim como até então eles pensavam, né? E continuando no versículo de número 17, Luiz, por favor. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e chamando indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. E enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu vos enviei. E a comida? Falar nisso, e a comida? Cadê a comida? As coisas estão acontecendo, né? E o Pedrão está lá com fome, continua com fome, né? Assim, só a propósito, né? Eu não sei se vocês lembram do texto que está em João 4,34, que diz que é a comida, né, de Jesus, onde ele declara que a minha comida é fazer a tua vontade, né? Então a gente percebe claramente aqui que aquilo que vem, então, como comida para Pedro é a postura diante daquela situação de fazer a vontade de Deus, porque Deus se mostra a ele através daquela visão e começa a dar a direção, começa a dar os passos que ele deveria seguir, e então ele começa a obedecer, ou seja, ele começa a se alimentar pela própria vontade de Deus, né? Isso é só a propósito, porque está dentro, né, do contexto. 21. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram eles com alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Irmãos, mais uma vez a confirmação do que nós falamos aqui no começo, não sei se vocês observaram. Pedro, olha só, também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. Ou seja, Pedro não só recebe aquelas pessoas, porque entendia que era Deus que tinha enviado, ele não só recebe, como ele hospeda. Eles não chegaram e foram embora, deram um recado e foram embora. Às vezes a gente tem vontade de fazer, né? Abrir a porta, pois não, o que você quer? Tá bom, né? Porque a nossa casa está mal arrumada, porque de repente você não preparou algo para oferecer, ou você não quer porque a companhia da pessoa é talvez indesejável, né? E você não deseja estar com aquela pessoa. Mas o que a gente percebe claramente aqui? A disposição do coração de Pedro, não só de obedecer, mas de receber aquelas pessoas e hospedar aquelas pessoas. Quando eu estava lendo esse texto, eu falei, meu Deus, quanta dificuldade nós temos nessa questão de hospedar, né? Por que nós temos tantas barreiras, né, diante
diante dessa situação de hospedar as pessoas. E se de repente Deus está falando algo para você, está direcionando aquela vida, porque ela conta com você, para você falar, sabe, uma palavra de amor, uma palavra do evangelho, uma palavra de boa nova para aquele coração. E às vezes, por egoísmo, porque no fundo é porque nós estamos preocupados com nós mesmos, da nossa aparência, da nossa casa, da nossa realidade. De repente eu não quero que vocês me peguem no meu dia a dia, como que é a minha rotina, né? E, enfim, é uma questão apenas para refletirmos. Mas a questão do compartilhar continua aqui. No dia seguinte levantou e partiu com eles. Alguns de seus amigos também, né, que foram com eles. E o outro também que aguardava, seus parentes e amigos. Ou seja, ele entendeu que ele ia receber algo novo, algo diferente. E ele não se contentou em ficar apenas para ele. Se eu de fato acredito que eu vou num lugar e naquele lugar Deus vai acrescentar na minha vida algo novo, eu vou receber algo de Deus, aquilo é bom para a minha vida, então por que eu não vou querer isso? Para os outros, para os meus amigos mais chegados, né, para os meus parentes aqui, que ele fala na questão da família. E eu também refleti, eu convido você também a fazer uma reflexão em relação, muitas vezes, ao preconceito que nós temos em relação à nossa própria igreja. Por que eu vou levar alguém lá na minha igreja? Para aquele culto de domingo, daquele modelo, daquele estilo. E às vezes nós rotulamos as coisas e às vezes também nós olhamos com os nossos olhos e de uma certa forma nós descremos no poder de Deus. A menos que nós estamos vivendo só religiosamente, a menos que a gente esteja vindo aqui apenas por vir. Ou seja, vivendo sem fé. Né? A palavra de Deus é muito clara em relação àquilo que a gente faz sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia é muito clara. Então, irmãos, pode ser que você tenha até razão. E quando eu falo você, eu estou me incluindo. Mas vamos pensar nisso. Vamos pedir a Deus para trazer revelação nesse sentido no nosso coração. Porque eu posso te afirmar uma coisa. Nós não somos ignorantes e nós temos o Espírito Santo de Deus. E eu digo para você, se nós não recebêssemos nada da parte de Deus, de contínuo nós não viríamos a essa casa. Então, eu arrisco em dizer que nós estamos sendo mais egoístas do que, de repente, sem fé. Porque no fundo nós cremos, senão nós não viríamos. Talvez nós estejamos pensando que em oferecer algo para as pessoas, talvez algo que nós mesmos não tenhamos. Porque no momento que eu penso que é Deus que vai fazer, eu não preciso, então, olhar para a minha vida nesse sentido. Entendam, por favor, nesse aspecto. E falar, Deus, eu vou convidar aquela pessoa, mesmo, talvez o estilo de culto, o estilo de pregação, o estilo seja lá do que for, não me agrade, mas eu vou convidar porque eu creio que a ação do Espírito Santo do Senhor pode bastar uma palavra sua, que entrar no coração, né, da pessoa vai fazer então a diferença. Não tinha nada programado, nada direcionado, né, foi algo que Deus, né, colocou agora. E vamos continuar então lendo o texto. E os irmãos fiquem à vontade, se quiserem interromper para fazer qualquer colocação, eu sei que o Espírito Santo vai mostrando, vai abrindo, vai tocando. Fiquem à vontade, por favor. Edilson. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse, e disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus.
Tá bom, até aí. Até aí. Irmãos, por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Na minha tradução fala sem vacilar. Você vê, Deus chamou e ele sem vacilar foi. E às vezes, quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós falamos isso no começo, né? Às vezes a gente fica questionando, será que é mesmo? Não é? E é mais prático a gente desistir, arriscar sem fazer, do que arriscar fazendo. E na verdade não é bem assim, né? Deus na bondade, na misericórdia, no poder dele, o melhor seria nós arriscarmos fazendo. Porque naquilo que de repente é falha nossa, ele vai completar. O Espírito Santo não é bem claro na palavra que ele diz que ele nos trará à memória aquilo que for necessário, né, para falarmos. Então, muitas vezes, nós nos acovardamos mesmo. E esse texto, né, toda essa passagem, eu creio que está servindo assim, para um despertamento em nós. Nessa questão de limitar mesmo, às vezes, o poder de Deus, porque nós olhamos a deficiência do vaso, nossa mesmo, do nosso próprio vaso, da nossa vida. Mas... sabe, eles não vão acreditar. Mas que isso? Não tem nada a ver neste momento, né, eu colocar isso aqui agora, falar desse jeito. Na semana passada nós falamos da questão de não perder tempo e estar atento às oportunidades que o Senhor mesmo nos proporciona. Isso é muito importante. Irmãos, me permita só contar rapidinho aqui algo que ocorreu comigo lá no meu trabalho essa semana. De vez em quando as impressoras, enfim, eu acredito que todo lugar aconteça isso. Dá uns pau lá e aí a gente fica nos vizinhos, né? Para escanear um documento, para imprimir, enfim. O pessoal da segurança do trabalho foram lá no setor de medicina do trabalho para fazer acabei de falar aqui o que é. Scanner, para escanear um documento. E normalmente quando faz assim, a máquina da gente aqui está ligada e você acaba tendo que vir para o seu e-mail para você enviar para a pessoa. E aí o menino foi, escaneou e mandou para o meu e-mail. Eu falei, já estou mandando. Ele falou, manda direto para a Simone. A Simone é a engenheira que é a coordenadora deles. Aí eu mandei para ela. Do jeito que ele estava lá, mandei normal. E aí ela me mandou de volta. Sim. Aí eu coloquei assim, para a minha Simone predileta do RH. Só tem ela, né, de Simone. E tá, tudo bem. Aí ela me mandou de volta e falou assim, que isso, você me manda um documento de ponta cabeça. E não tinha sido nem eu que escaneei, né? Então, nem vi. Ela falou, né? Ela falou, você me manda um documento de ponta cabeça. A minha vida já está mesmo de ponta cabeça. Aí, na hora, plim, eu falei, epa, e agora? E mandei para ela o texto, né? E falando para ela que era uma posição, que era a melhor posição para o momento, de ponta cabeça. Porque assim nós conseguiríamos ver no nível bem mesmo lá embaixo, aquelas pessoas que muitas vezes nós julgamos inferiores a nós, ou situações que Deus quer que nós vejamos e nós não conseguimos ver, porque às vezes nós estamos olhando tão para frente, para o alto, para outras coisas, almejando tantas coisas grandes que a gente não consegue ver as coisas pequenas. Então, esta é a melhor posição no momento. Mas na hora, bateu assim, e lógico, né? Falei, né? Que Deus abençoe sua vida, né? O Senhor é contigo. No momento certo, você vai ficar de cabeça erguida novamente, e tal e tal. Ela, na hora, ela falou comigo assim, ela falou assim, só faltou, como fala? Recolher a oferta. O culto está pronto, não sei o quê. Me dá o endereço, vai, fala aí. Ela quis o endereço. Na hora eu pensei assim, ela está brincando, mas não, ela estava me perguntando sério onde que era o endereço do culto. Daí eu falei, né? Aproveita o momento e tal, porque enfim, final de ano, enfim. E ela ficou interessada. O convite foi feito e a palavra também foi lançada. No dia seguinte eu ouvi dessa própria pessoa uma declaração. Na frente de outras pessoas, num outro contexto, ela falou assim, você tem esse Deus grande aí dentro de você. Não falei nada com ela. Ela disse isso para mim, você tem esse Deus grande aí dentro de você. Isso é o que é mais importante. Ela falou, isso foi o que ela disse. Então, irmãos, já tem um tempo que eu venho cercando, né, e venho, assim, ministrando sobre a vida dela. É uma situação complicada? Mas eu não posso olhar para a minha vida, pela minha limitação, até mesmo, eu diria assim, pelo que elas sabem da minha vida, no sentido de quê?
Porque às vezes a gente pensa assim, como que eles vão acreditar em mim? Sabe, são pessoas prósperas, pessoas isso, aquilo. Não é isso, gente. A Bíblia é muito clara. Deus usa aqueles que não são para confundir os que são, as coisas que não são para confundir os que são. Então, diante de Deus não tem pequeno e grande, tem poder de Deus. Diante de Deus o que importa é o poder dele. O que importa é o poder dele. Então não olhe para você somente, olhe para Deus e se disponha a fazer a obra do Senhor. O resto é com ele. É o poder de Deus, é o poder do Evangelho. Amém? Vamos continuar fazendo a leitura do texto. 32. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, mandei logo chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto te foi ordenado pelo Senhor. Então Pedro, tomando a palavra, disse: na verdade reconheço que Deus não faz exceção de pessoas, mas que lhe é aceitável aquele que, em qualquer nação, o teme e pratica o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vos bem sabeis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Amém. 37. Nós, pode ler? 38, né? É porque tá. Concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos testemunhas de tudo quanto fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando um no madeiro. Pode continuar, A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e lhe concedeu que se manifestasse, não a todo o povo, mas a testemunhas predeterminadas por Deus a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. Este nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A ele todos os profetas dão testemunho de que todo o que nele crê receberá a remissão dos pecados pelo seu nome. Amém. Até aqui. Irmãos, tem uma coisa em comum entre os dois, o Cornélio e o Pedro. Qual que é essa coisa em comum? O que vocês observaram no texto, na leitura do texto? O que havia de comum entre os dois? Eu entendo, apesar de que ele me deu o microfone, eu acho que eles tinham uma grande intimidade com Deus. Deus se revelava a eles. O Isinaldo já falou do resultado do que eles tinham em comum, né? Que era exatamente a vida de oração, né? Tanto um como o outro estavam orando. E
Eu sei que hoje nós temos que tomar muito cuidado com essa questão de revelação, porque se tem coisas por aí que misericórdia, né? Mas, por outro lado também, nós não podemos negar que o Senhor usa o sobrenatural, né? Usa essa coisa do êxtase, né? Que tem na minha tradução até fala em êxtase, Pedro, né? Teve um êxtase. Deus usa. Agora, Deus usa quando? Primeiro, quando Ele tem um propósito. Isso é muito claro. Segundo, quando você está íntimo, né? Conforme o Zinaldo colocou. Se você não tem uma vida de intimidade com Deus, em oração, né? Leitura da palavra, como que você vai discernir quando o Senhor te dar uma visão? Ele pode até dar, Deus é Deus, se Ele quiser, Ele vai até dar, mas dificilmente você vai entender aquilo. Dificilmente você vai receber aquilo como algo assim verdadeiro. E muito mais difícil você vai obedecer. Porque se eu não crio, como que eu vou agir em cima daquilo? Primeiramente, aquilo tem que acontecer no meu espírito, no meu coração. Deixa eu falar algo para você. A revelação de Deus, ela acontece no nosso coração, no nosso espírito, para trazer transformação na nossa mente. Porque não tem também como eu tirar daqui da minha mente as coisas. Ela tem que passar por aqui. Às vezes nós somos muito racionais e não damos valor, não queremos dar lugar às coisas espirituais. Mas às vezes também nós queremos espiritualizar todas as coisas e não damos, né, assim, razão à nossa razão. Se é que pode dizer assim, a gente não para pensar nisso que está aí. Mas vai ter que passar pela nossa mente, porque é aqui que nós vamos decidir. Então, como que eu vou agir se eu não tomar a decisão? A decisão está aqui na mente. Então, a revelação vem no meu espírito, né? Outros, às vezes, como você quiser, pode chamar de coração. Deus revela, traz a revelação no seu coração. Mas ela precisa ser processada na sua mente para você tomar a decisão de obedecer, de ir em obediência. Então, você está em comunhão com Deus. Veja bem, Deus mostra aquela visão para Pedro. E aí mostra a visão, dá uma visão também para Cornélio. Dá a visão primeiramente para quem? Para quem foi? A Pedro, né? Para o meio-dia, né? A primeira hora, a hora do Pedro foi de meio-dia. E a outra que é a nona, né? Que foi de Cornélio, à tarde. Mostra, e aí eles creem e agem e as coisas acabam acontecendo, né? Então, só assim, para nós não ficarmos armados em relação às coisas espirituais, porque elas aconteceram tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, e a prova está aqui. O Espírito Santo de Deus continua sendo o mesmo. E permita, eu pensei que a Elaine estaria conosco aqui, eu até coloquei aqui no meu rabisco aqui um exemplo, né, da Elaine. Vocês conhecem o testemunho, porque a Elaine mesmo deu o testemunho dela aqui. Ela e o Gerson, eles falaram, vou falar, viu, Bruna, porque eles testemunharam aqui. Eles eram muito, assim, racionais. E de repente Deus usa algo sobrenatural, né, na vida deles para levá-los a compreender uma revelação maior que Deus queria, né, trazer à vida deles, no coração deles. Então isso é só uma questão para a gente ficar mesmo alerta. Posso só pontuar uma coisa aqui? Eu acho que nessa questão que a gente tem, dificuldade, eu acho que a dificuldade que a gente tem hoje é exatamente isso. É assim, quem de nós, nesse banco de igreja, não vive, eu digo assim, vive no presente. Essas manifestações desse Espírito Santo fazendo como fez com Cornélio e com Pedro. Alguém de nós tem coragem de dizer que Deus não fala a nós? Deus o quê? Eu não entendi isso. Não. Eu digo assim, a dificuldade nossa, não é, é de ficar atento e agir nisso que você diz, né? Mas quem de nós aqui, membro dessa igreja do Brás, não tem recebido de Deus, certo? Isso que é assim, Raimundo. Vai lá e busca o Raimundo. Vai lá falar com o Raimundo. Aí eu vou lá e não faço. Aí Deus fala assim, você está vendo? Você está vendo? Que você não fez? Aí eu fico aqui morrendo de vergonha com Deus, pedindo perdão a Deus, porque eu não fiz o que Ele mandou fazer, porque eu sabia que eu precisava ir lá te ver e falar para você, vem Raimundo, conviver conosco de novo, na fé, caminhar junto, mais um passo. Então assim, eu pergunto assim, alguém de nós aqui tem coragem de dizer assim, Deus não fala isso comigo? Fala com você, meu irmão? Hã? Dos
eu digo assim, dos 100% que ele fala, eu digo assim, a gente tem feito quanto? Eu acho que é essa avaliação que a gente tem que fazer. Quanto nós temos dado de resposta para Deus nesse chamado? Porque que o Espírito Santo de Deus fala, vou contar para vocês, irmãos. Por exemplo, eu estou numa luta aqui hoje de manhã, domingo que vem, falaram da festa que vai ter decidiram que vão fazer uma comemoração da despedida do ano lá na empresa, na minha empresa, uma confraternização. A primeira coisa que eu estou com a cabeça assim zoada, que Deus falou o seguinte, ó, vai lá, se resolve e vai lá. E vai lá e é o seguinte, seu negócio lá é as crianças. A minha cabeça está um nó, vocês não têm ideia, minha cabeça está um nó, que eu fico pensando assim, o que eu vou lá falar para aquela criançada, entendeu? Já vi as crianças na piscina, nas quadras, que os caras falaram que ia ter lá, tudo, eu falo assim, mas eu fico assim processando e falo assim, gente, mas eu não estou indo lá. E Deus está botando em mim assim, apertando o torniquete, dizendo assim, vai lá e sorria para as crianças, brinca com as crianças, cutuca uma criança e baixa lá embaixo, porque você tem que mexer. Então assim, seja a pessoa, isso não acontece com vocês, porque comigo acontece assim, eu não tenho outra explicação de dizer assim, que isso não é o Espírito Santo de Deus dizendo assim, aquela festa tem que ter uma marca, que não é a sua marca, é a minha marca. Mas vai lá e abençoa a vida das crianças que você vai ver lá. Que eu nem sei quem são, para dizer bem a verdade. Mas assim, são recados que você recebe do sobrenatural, que é o tal do sobrenatural, que eu sei assim, gente, quem será daquelas crianças? Minha cabeça fica assim, zoada. Falo mesmo, zoada porque é a palavra que eu digo. Porque eu fico imaginando assim, que cena que eu vou ver lá, que eu vou identificar que é o momento de eu agir. Mas eu já estou há uma semana com esse negócio esquentando meu cérebro aqui, mas não dá para engolir que Deus não está falando comigo, que é para mim ir lá e de repente, até já tentei paquerar as meninas, a Márcia, aquilo outro, para dizer assim, vamos numa missão, entendeu? Que eu não sei nem direito qual é, mas que Deus fala a nós, fala, irmãos. Eu digo assim, muitas vezes do 100% que Deus tem falado para nós, a gente deixa de fazer e perde a grande oportunidade de vivenciar um momento como esse de Pedro. Agora, irmãos, a ferramenta maior que nós temos, e eu sei que você concorda comigo, é a oração, que é a conversa, é aquilo que vai te sintonizar, vai te ligar a Deus. Você vai falar com Deus e você vai ouvir Deus. Então, às vezes Deus fala alguma coisa no nosso coração e a gente até entende que foi Deus que falou, né? E você sente uma confirmação, como fala aquela... Não é uma confirmação, como que a gente usa dizer quando... Uma testificação, né? Que é de Deus, que Deus quer aquilo. Mas eu quero... Aí eu começo a arquitetar planos da minha maneira, do meu jeito. E não levo aquilo a sério para os pés do Senhor. Falei, Deus, eu entendi, Pai, claramente que o Senhor quer que eu vá naquele lugar. E eu tenho até a disposição de ir. Mas o que é que o Senhor quer de fato que eu faça? Sabe, eu estou entendendo que é com as crianças. Mas o que é, Pai? O que é que o Senhor quer que eu faça? Se tem algo que Deus está contando com você para você fazer, Isinaldo, você precisa saber de Deus. Você precisa ter, sabe assim, uma direção do Espírito Santo para você agir. Né? Porque Deus assim vai abrindo os caminhos, Deus vai quebrando as correntes, as cadeias. Já vou dar um exemplo. Essa confraternização vai acontecer no dia que eu já imaginava, viu, Gilberto? Que eu te falei que domingo eu não estaria aqui. Eu acabei de falar com o Gilberto de manhã. Eu já não estaria aqui domingo que vem. É domingo essa confraternização. Na minha opinião, só um pouquinho, Raimundo. Na minha opinião, eu já estaria viajando no sábado. Vocês entenderam? Então já começa a mexer em todo um contexto. Então, coloca diante do Senhor, né, o seu coração. Deus conhece o seu coração, sabe a sua intenção, o desejo, né, de agradá-lo, de fazer a vontade dele. E vai se confirmar, né? Deus vai abrir as portas, vai quebrar as cadeias. E a primeira cadeia que ele tem que quebrar é do meu coração. De querer, né? De querer permanecer aqui, ao invés de... Tudo bem, isso é outra história. Fala, Raimundo. O microfone está aqui, porque eu não consigo ouvir por causa do barulho do vento. Isso. Né? Falou no coração de dois para ir lá em casa a respeito disso e tal, mas eu creio também assim, que Deus, para dizer assim, confirmar isso no coração de vocês também, Ele teria que confirmar no meu,
para Ele abrir o meu, para eu estar disposto a receber vocês também. E eu creio que nesse momento que Ele tocou no coração de vocês, eu não estava disposto a receber. Né? Aí foi que quando o pastor ligou, conversou comigo, aí Deus tocou no meu coração de começar a receber, quer dizer, porque eu tinha pedido um tempo para Deus também, como eu tinha falado para o irmão Ademir aqui, e quando Deus confirmasse no meu coração aquilo que eu tinha pedido para Ele, aí eu abriria o quê? Para ir voltar e dizer assim, não, é isso mesmo que Deus quer, né? Portanto, eu creio assim, que quando Deus me manda falar Ele toca no coração da pessoa também, para que quando eu chegar lá já está preparado, né? O Raimundo, em algum momento na reunião de oração, não foi nessa última, foi na outra anterior, eu me lembro que teve um momento, não lembro quem eram as pessoas que estavam, mas nós oramos em especificamente pela sua vida, e naquela hora, houve uma testificação no meu coração que aquela oração tinha sido ouvida. Tem isso também, viu, gente? Tem vezes que o Espírito Santo não te deixa enganado. Foi ouvida. Não me pergunte como, né? O Espírito Santo é o mesmo, ele vai falar no seu coração, talvez de maneira diferente, mas vai falar, vai esclarecer. E naquela hora, meu coração, eu senti paz. Agora, trazendo isso que está aí para o contexto estudado. O Pedro estava orando, e o Cornélio também. Todos os dois tinham uma vida de oração. Deus mostra a visão para Pedro, e Pedro obedece. Nós estávamos orando. Com certeza Deus mostrou uma visão, deu uma visão para o pastor. Não necessariamente uma visão, né, assim, de um lençol, enfim, de elementos, né, coisas assim físicas, enfim, materiais, assim. Mas a visão, a maneira de ver, né? Tipo, eu vou até o Raimundo, ou seja, eu vou ligar para o Raimundo. Naquela hora, o Espírito Santo, aqui o texto, a proposta da lição é exatamente essa. Aliás, o tema, Deus está trabalhando antes de evangelizarmos. Ou seja, o Espírito Santo já havia preparado o teu coração para aquele momento. E o pastor obedeceu a voz de Deus, ligou para você, e aí você recebeu, e hoje você está aqui testemunhando, que foi a ação do Espírito Santo. Amém? Então, esse é só um sinal. É só um exemplo vivo, né, assim, e a cores, de que realmente Deus trabalha antes, porque Deus é fiel, até mesmo de nós não estarmos, né, nos preparando, ou seja, Ele já está lá, Ele já está trabalhando antes. Mas existe algo que precisa ficar bem claro para nós. A oração antecede as nossas ações. Ponto. Isso foi muito claro, tanto na vida de um como na vida de outro. A oração, ela te prepara para a ação. Então, não vamos também querer sair por aí fazendo as coisas, sabe, de qualquer maneira. Inclusive, fazer desta forma, às vezes, nos traz frustração. De repente, eu penso fazer uma coisa e saio fazendo, da minha maneira, do meu jeito. E não é aquele caminho. Não é aquele o caminho, né, que Deus quer que seja feito. E aí, às vezes, as coisas não acontecem, nós nos frustramos e muitas vezes até desistimos de fazer a obra do Senhor. E em vez de aproximar, espalha mais ainda, né? Isso, distancia. É verdade. Amém, irmãos? Alguém tem alguma coisa a colocar? Deixa eu caminhar mais um pouquinho. Então, bom, eu perguntei, mas não dei tempo, né? Olhando, Margarete, parece que está com vontade de falar. Não? Tá não? Então, tá bom. Então, nós colocamos que a revelação de Deus, ela é contra a lógica, né? E ela é mesmo contra tudo que a nossa mente humana entende, muitas vezes. E que a revelação de Deus, ela acontece no nosso espírito, com o propósito de trazer mudanças e transformação na nossa maneira de pensar e, consequentemente, na nossa maneira de agir. E na semana passada nós falamos na questão de quando é que nós identificamos uma revelação. Alguém se lembra? Alguém que estava aqui se lembra que foi falado isso? Quando que você identifica uma revelação? Sabe quando é que você identifica que você recebeu uma revelação de Deus? É quando aquela revelação traz para você alguma perda. Você vai perder algo. E aqui o Pedro perdeu
a vontade de, como é que fala? O privilégio de saciar a sua fome. Ele estava com fome e continuou com fome, tá? Ou seja, o jejum, a nossa maneira de ver, é terrível. Não vem falar para mim que você gosta de jejuar, porque eu nem acredito. Para mim não tem uma coisa pior do que o tal de jejum, tá? Porque nós somos acostumados com comida. A gente nem precisa comer tanto. Só um pouquinho, Luiz, aguarda só um instantinho. E a revelação do Senhor nos traz, de alguma forma, renúncia. Você tem que renunciar a algo, a sua vontade de comer, ou a sua vontade de ir a algum lugar que você... Aqui, acabei de citar o meu próprio exemplo. O meu desejo é viajar no sábado. Não sei o que vai acontecer. A revelação do Senhor, normalmente, ela tem esse preço, de você renunciar a algo para, tá? Pode falar, Luiz. Pedro o quê? Pedro jantou, sim, porque ele os recebeu, os hospedou e no dia seguinte levantou-se. Então, está sendo inferido que ele não jantou. Ele jantou. A única coisa que ele teve, ele esperou um pouquinho para conversar com eles antes de hospedá-los. E hospedá-los é servir a mesa, que a mesa já estava posta, porque estavam preparando comida para ele. Por isso ele teve o êxtase. Ele estava com fome. Agora, isso eu azeitona da empada, né? Se comeu ou não comeu. Eu discordo que a revelação nos traz perda, que a revelação nos traz outro momento de vida. A revelação traz paz. A palavra de Deus e a vontade de Deus traz paz. Quando a vontade de Deus, quando nós temos uma revelação e ela não traz paz para nós e para quem está à nossa volta, eu discuto se foi realmente uma vontade, a revelação de Deus. Então, a revista está sendo clara que Deus antecede aos nossos passos. E a lição diz, como aqui também diz, Cornélio teve a visão na hora 9 num dia. E no dia seguinte, Pedro estava pronto para comer. Né? Está aqui, ó. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada a italiana. Piedoso semente a Deus, fazia muitas esmolas. Este homem observou claramente, diante de uma visão, acerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou. Aí vamos lá para o Pedro, no 9. No dia seguinte, indo eles a caminho e estando. Então ele teve uma visão no dia seguinte Pedro teve a visão dele também. Então o encadeamento das ações é esse. E Pedro estava no eirado esperando que estavam cozinhando para ele, mas ele devia estar com tanta fome que ele chegou a ver um banquete descendo. Aí ele parou para conversar com eles, conversou, chamou-os para dentro e hospedou, porque era a tradição. Mas a hospedagem daquela época significa a mesa também, porque é a tradição judaica. E Pedro ainda estava arraigado, começando a quebrar com a tradição judaica. Então, o que eu diria aqui é o seguinte: a ação de Deus antecede a vontade humana. Então, se o Raimundo era para estar aqui, pode saber que realmente, talvez Deus tenha confirmado a oração do dia da reunião de orações e o Raimundo cá está. Que Deus tocou. Não, você perdeu uma oportunidade de obedecer a voz de Deus. Não, você perdeu? Convite você ouviu, você só não obedeceu. Convite você ouviu. E você ficou com esse peso na consciência, não te trouxe paz. Então a vontade de Deus não foi obedecida, não te trouxe paz. Se você tivesse sido, você teria paz. Por isso que eu falo, a vontade de Deus nos traz paz. Quando a gente cumpre a vontade de Deus e tem a verdadeira visão, e nós ouvimos inocentemente a vontade de Deus, humildemente a vontade de Deus, essa vontade, essa ação que nós vamos tomar, nos traz paz. Você está levantando. Partindo do princípio que nós
não reagimos positivamente a essa vontade de Deus que nos é comunicada diariamente, isso é em pregações, é em louvores. Eu acho que o Espírito Santo hoje age no nosso tempo assim, nessa ação de espírito. Às vezes você está na igreja, não é? Aí você é motivado, você cria uma linha de pensamento, de um direcionamento, de uma ação que você precisa praticar, e aí morre na segunda-feira. Quantas vezes a palavra de Deus nos é ministrada, é colocado no nosso coração um direcionamento, e nós nos esquecemos dele depois que saiu da emoção da pregação. Mas que Deus continua a falar através dos seus profetas hoje. Eu reconheço que Deus fala-nos muito e a gente perde muito, porque a gente não age na direção que Deus revela através da sua palavra. Eu concordo com você, entendeu? Realmente, nessa questão de que a vontade de Deus nos traz paz. E talvez metade de nós crentes vivemos doentes porque nós não respondemos no tempo presente de Deus. Irmãos, deixa então eu colocar. O Luiz Carlos fez duas colocações, né? Na questão da fome, né? Na questão da comida. Eu digo que eu não fiz, a minha leitura não foi essa, passo a passo. O que eu quis dizer em relação à fome é que Deus não estava nem aí para a fome dele. E que quando você está com fome, é o momento mais apropriado para Deus falar com você. Porque daí ele associou o êxtase e a fome. Tudo bem, porque nós sabemos que o jejum ele tem mesmo esse propósito, te tornar fraco para você ficar mais dependente e mais facilmente ouvir a voz de Deus. Esse é o propósito do jejum, fazer a tua carne se mortificar. E é o que aconteceu aqui. E tanto um como o outro, houve o jejum. Tá? Tanto um como o outro. Isso, exatamente. Então, essa importância de nós colocarmos em primeiro lugar, até mesmo como a nossa própria comida, como nós vamos colocar aqui, como nós acabamos de colocar aqui, que está lá em João, que agrada-me fazer a tua vontade. Né? Ou seja, a tua vontade é a minha comida, é a declaração do próprio Jesus. E de fato, se nós colocarmos a vontade de Deus em primeiro lugar e fazermos a vontade do Senhor, ela vai mesmo alimentar o nosso coração. E aí sim, eu concordo com ele que nos traz paz. Mas quando, exatamente como ele colocou para o Isinaldo, quando a obediência, aí sim ela traz paz. Mas antes ela traz inquietação, porque ele exige de você normalmente uma postura que mexe no seu interior, que mexe no seu eu, que mexe no seu ego, e você é obrigado a abrir mão de coisas e de situações, a começar pelo nosso próprio egoísmo, porque Deus não vai pedir de você coisinha fácil, não vai. Ele não fez isso com Jesus, tá? E Jesus avisou para a gente que não seria fácil, e em momento algum não foi fácil para nenhum dos discípulos fazer a obra do Senhor, e não é fácil também anunciar o Evangelho. Se fosse fácil, daria para a gente fazer, certo? Não entendi. Se fosse fácil, Deus, ele está dizendo que se fosse fácil, Deus deixaria isso para a gente fazer, porque a obra é Ele quem faz. Exatamente, então Ele conta com cada um de nós. Aí você tem sim, em todo o tempo, de que abrir mão de alguma coisa na sua vida. Inclusive, se eu não pensar assim, eu não vou fazer nada, gente. Eu não vou fazer. E quando você fala que você viveu uma revelação traz perda, eu vou assim, eu não vou amplificar a questão da perda. Porque a inquietação, porque tira do seu comodismo, né? Há uma semana que Deus está me inquietando para ir lá visitar o Raimundo e a Rosa. E o Raimundo virou... Eu estou inquieta, mas eu vou perder, sabe por quê? Porque na verdade, pensa bem, qual é a verdade? A verdade é que eu quero chegar do meu trabalho e eu não quero ter compromisso para sair à noite, para sair da minha casa. Isso é humano. Eu ter que agora, Marcos, você sai da Lapa, chega a tal hora, vou estar te esperando, você nem vai tomar banho, porque você chega tarde e nós vamos lá no Raimundo e na Rosa. Isso é perda. Entendeu? Não que isso eu vou perder, porque não. Mas a partir do momento que eu coloco essa inquietação e essa perda na mão do Senhor, aí vem a paz. Sabe por quê? Porque eu estou dentro do propósito. Aí você vai ter a comunhão. Exatamente. Certo? A mesa aí eu que vou ele ganhar. colocou. Aí as coisas vão acontecendo. Vou ganhar. Mas no momento que Deus te traz a revelação, você é
o impacto te traz não tem como, desconforto. Não tem, né? desconforto. Não tem. E não adianta, hoje não vou, amanhã não vou, depois de amanhã não vou, mas aqui está aqui assim, ó. E depois, assim, irmãos, tem o seguinte, né? Como o Luiz Roberto colocou, Zinaldo, deixa eu só colocar. Deus trabalha assim, antes, e prepara. Como preparou aqui, prepara, tanto a mim como o outro, desde que eu esteja, logicamente nós já colocamos, em sintonia com Ele. Agora, a pessoa que vai receber de nós aquela palavra revelada, certo? Aquela palavra que veio de Deus, quando é que uma pessoa vai identificar que o Evangelho é verdadeiro, que ele é genuíno? Você saberia me dizer quando é que a pessoa vai identificar que esse Evangelho é verdadeiro? Você saberia me dizer? É quando esse Evangelho, esta palavra revelada, falada por mim e por você, chega naquela pessoa, aquela pessoa recebe essa verdade, olha para dentro de si mesmo, tem um encontro consigo mesmo, vê as suas mazelas, e ao mesmo tempo se sente amada, porque o Evangelho de Deus é poder para todo aquele que crê, é poder de Deus para aquele que crê. Então, você é sim, Deus antecipa no seu coração, você sente aquele desconforto para gerar, nada é gerado no seu espírito sem dor, não há, nada é produzido no seu coração sem dorar aquele desconforto, aquele gemer, aquele contorcer, e aí nasce aquela revelação, sabe, nasce aquela vida dentro de você, você direcionado pelo Espírito Santo, em obediência, e às vezes até um certo sacrifício, porque não venha dizer que não há sacrifício, porque há sacrifício, e aqui eu digo, sacrifício do jeito que a Érica colocou, de repente sair do serviço e ir na casa de alguém, sacrifício de repente, de largar o conforto da sua casa, de muitas vezes ficar vendo o que você prefere, ou na sua cama, descansando, e ir ao encontro do necessitado, tá? E aí naquele momento que você leva aquela vida que o Espírito Santo produziu em você, que você não tem dúvida disso, tanto não tem dúvida que você se levantou e foi, acreditou e foi em fé. Quando você chega assim, aí Deus já preparou o coração, aí a coisa acontece e aquela pessoa, ela recebe e vê o que está lá dentro do coração dela. Então há aquele impacto, aquela coisa, mas ela se sente amada, porque o Evangelho de Deus é amor. Sabe? Muitas vezes, a revista faz essa colocação, às vezes nós pensamos que o fato de nós irmos a algum lugar, fazermos alguma coisa, é que vai acontecer todas as coisas. Às vezes não é. Não adianta, o poder é de Deus. Nós somos os vasos, os servos, as pessoas com quem Deus conta. Por isso a necessidade de quê? De submissão, a necessidade de humildade, a necessidade de disposição e a necessidade de decisão. Não queira dizer que as coisas, pensar ou sonhar que as coisas vão acontecer sem você tomar uma atitude direcionada por Deus em obediência. Não vai acontecer. Eu tenho que decidir. Essa é a parte. Tá, Deus trabalha por mim. Antes, Ele até me dá um descansozinho. Mas eu vou precisar ir para os pés do Senhor, orar a Deus agora sim. Me dá a direção. O Senhor já me mostrou, claro que é isso que o Senhor quer que eu faça. Agora me direciona. Tá? E o Senhor, na sua bondade, eu não sei se vocês ouviram alguma expressão aqui hoje no sentido seguinte. Nós nunca vamos exceder a misericórdia do Senhor. Nós nunca vamos superar a misericórdia do Senhor. Sabe, a misericórdia do Senhor vai sempre nos surpreender. Quando Mateus falava ali hoje do filho pródigo, eu acho que nós citamos isso no domingo passado, eu fico pensando nisso. Aquele filho pródigo lá, estava pensando aquele monte de coisa que ele ia falar quando chegasse perto do pai. Ele decidiu, ele recebeu, sabe, aquele toque de Deus, tipo assim, o que você está fazendo? Você não precisa disso, o seu pai, sabe, está lá, tem um monte de... É teu pai. Lá tem comida, tem bebida, tem abundância, o que você está fazendo aqui? Epa, é mesmo, vou levantar e vou lá. Ele decidiu, e foi. Só que até então ele estava maquinando um monte de coisa. Eu vou chegar lá, vou falar assim com meu pai. Eu quero, né, mesmo que seja comida dos porcos, mesmo que seja tratado como servo seu, né, e tal, eu voltei. Antes dele chegar, o pai já estava lá fora esperando, olhando de longe, esperando, já tinha tudo preparado para ele.
É a misericórdia do Senhor, excede o nosso entendimento, excede, sabe, a nossa posição. O que Deus quer de mim e de você é isso, é a gente voltar para Ele, em todo o tempo. Seja para fazer para a sua casa, seja para fazer para o seu, né, pro seu trabalho, seu contorno durante, né, a sua vida secular, seja no ministério, seja igreja, seja como for, o que o Senhor quer que nós nos aproximamos dEle. No momento, se você tiver em algum apuro, Deus vai, sabe, Deus é bom, Ele vai fazer. Eu até, vindo para cá, desculpa eu só usar essa ilustração, eu vindo para cá, eu falei para a Bel assim, Bel, a Bel estava meio assim, tristinha no carro, eu falei, Bel, eu vou usar o teu exemplo hoje lá na escola dominical, pode? Ela falou, de quê, mãe? Ela ficou assim surpresa, sabe? Aí eu falei, Bel, é que a Bebel ontem, ela veio falar comigo que ela decidiu, olha só que interessante, ela decidiu a ser mais mãezona, o termo que ela usou foi esse. Assim, a fazer mais bem as pessoas, a servir as pessoas à sua volta. E eu achei muito legal, porque quando ela falou comigo isso, ela já tinha feito muitas coisas diferentes lá em casa, comigo, para mim. E aquilo assim, como que eu não vou perceber isso? Eu conheço a minha filha, ela não é de fazer isso. Aí depois ela vem fazer isso. Aí eu falei para ela, filha, eu vou usar o teu exemplo, porque aquilo que você me falou foi obra do Espírito Santo. A Bíblia diz que é Deus que é bom. Né? Que todas as coisas que são boas é dádiva do Senhor, é dádiva de Deus. Então isso é o agir de Deus na sua vida, eu reconheço isso. Mas o legal é que você entendeu que você precisa agir, que você precisa decidir. Né? Que Deus coloque isso no seu coração, mas o agir é seu. Mas Deus antecedeu, Deus colocou no coração dela. E aí me levou a refletir ainda mais. Aí eu fiquei pensando, logicamente eu tenho 2 filhas, assim como a Raquel tem, e todos que têm mais de um filho aqui sabem como é diferente um do outro, né? O João não sabe, mas o Luiz sabe, com certeza nós sabemos como eles são diferentes uns dos outros. E aí eu trouxe para o contexto da igreja. Às vezes é comum quando um irmão ou outro nos abençoa. E como é gostoso você receber uma bênção do irmão, seja através de palavras, seja numa oração, ou na própria ação, uma visita, né? Uma oração. Enfim, é muito gostoso você receber uma atenção especial. De qualquer um, mas se alguma coisa voltada para Deus, parece que vem recheada, né? Alguma coisa que é de Deus vem recheada, é melhor ainda. Mas no momento que nós recebemos, às vezes, pode acontecer conosco o que aconteceu aqui com o Cornélio. O que ele fez? Ele prostrou para adorar Pedro. Pedro falou, não, peraí, eu também sou homem. E às vezes nós começamos a idolatrar aquela pessoa. E o que não me fez nenhum bem, eu começo a deixar de lado. Aí Deus falou comigo, Marta, às vezes, isso que você faz, você não pode, você tem que estar atenta, porque no que é que a Tânia tem sido bênção na sua vida? Aí eu comecei a refletir, porque eles são diferentes, mas são bênçãos, né? E o jeito que ela falou para mim, eu falei, Deus, obrigada, porque eu percebi que é a ação do Espírito Santo de Deus naquilo. A Tânia tem uma qualidade muito grande, ela tem nela assim, algo assim de Deus que te ajuda a se manter motivada. Se você está meio para baixo, você não precisa nem muita coisa. Ela mesma já percebe. Aí ela te dá, sabe assim, aquela levantada. Ela chega, ela fala, mãe, mas isso, abre a tua visão, sabe? E a Bebel já é mais tipo assim, mãe, estamos juntos, entendeu? Vamos juntas, de fazer com você as coisas, né? Então, irmãos, em nome de Jesus, isso é algo que eu tenho certeza que foi Deus que colocou no meu coração. Assim como eu, que sou humana, consigo ver o valor da Tânia e o valor da Bel diferenciado, eu te convido a olhar não só na sua casa, o valor da tua esposa, do teu esposo, dos teus filhos, de uma forma especial, mas olhe para o corpo de Cristo. Não vamos, sabe, assim, julgar o irmão de repente porque ele não chegou para você e te abençoou da forma que você esperava. Tá? Ele pode não ter abençoado você, porque a sua necessidade era aquela, mas ele abençoou o outro, porque é corpo. Não tem como você saber o que está na mente da Érica agora. Não tem como você saber o que está passando na mente da Raquel agora. Eu não sei o que a Raquel fez ontem. Ela não fez nada para mim, diretamente. Mas pode ser que ela tenha intercedido pela igreja, o seu corpo de Cristo. Eu fui abençoada. Pode ser que ela tenha feito para outra pessoa do corpo. É uma célula, é um pedaço, é uma parte do corpo. Eu fui abençoada. Sabe esse pensamento egoísta?
Tá? O Senhor, assim, trabalha hoje no nosso coração nessa questão. Mesmo tendo certeza de que o Senhor antecipa, de que o Senhor trabalha antes, nós precisamos desenvolver a comunhão com Deus para termos essa sensibilidade de amar o irmão, independente da maneira dele pensar, independente da maneira dele colocar e as coisas, independente do conceito que muitas vezes nós temos das coisas. Porque isso sim, se você não agir em amor e em fé, aí sim, nós podemos ser usados para causar divisão no corpo. E um corpo dividido, dificilmente ele vai crescer. Tá, irmãos? Então, em nome de Jesus, que eu sei que Deus, sabe, na bondade dEle, na misericórdia dEle, acaba completando, né, aquilo que a gente fala aqui. E eu reconheço também, viu, Luiz Carlos, aqui, que eu tenho uma certa limitação em relação até aquele caminho do contexto. E às vezes eu me perco mesmo. Mas para isso é legal a escola dominical, que ajuda a gente a perceber coisas valiosas que estão dentro, nas entrelinhas, que às vezes a gente não consegue ver na nossa limitação humana. Então eu louvo a Deus, tá, pela vida de cada um de vocês, que juntamente comigo pegam o texto, analisam e se dispõem a abrir, né, a colocar aqui, a se expor, né, porque às vezes nós somos egoístas, às vezes. Não queremos nos nem contrariar e às vezes também não queremos dar o braço a torcer, tipo concordar, né? Mas, irmãos, concordando ou discordando, que fique hoje no nosso coração a certeza de que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, tá? E assim, e se você, assim como eu, não sei porquê, mas Deus sempre me leva a falar essas coisas. Se você, assim como eu, muitas vezes é roubado no sentido de priorizar outras coisas que não são as coisas do Senhor, voltadas para o reino de Deus, que o Senhor nos ajude a olhar para o alvo e a gastar mais tempo em oração com Deus por aquelas vidas que estão perdidas do que de repente preocupada comigo, sabe, que não tenho isso, aquilo ou aquilo outro, certo? Não estou dizendo, por favor, me entendam, que a gente não deva orar pedindo para o Senhor para nos abençoar com coisas que às vezes nós precisamos, mas que isso não tome o primeiro lugar nos nossos corações. De que adianta, de repente, eu ir a Deus pelas minhas coisas, enquanto tem vidas se perdendo por falta de salvação, que é uma coisa que eu já tenho, que é o que Deus quer que eu compartilhe, que é o de mais precioso que eu tenho para compartilhar. Então, em nome de Jesus, que o Senhor, sabe, traga mesmo no nosso coração a cada dia revelação, que no momento que aquela pessoa estiver na sua frente, sabe, você sabe que é o momento e você decide falar não, ou de repente virar as costas, sabe, passar de largo, né, como aquele samaritano, né, o pessoal lá na parábola do samaritano. Tem um preço, mas no momento que você dá o primeiro passo, vem a paz. No momento que você decide obedecer, a paz vem ao seu coração. Amém? Encerrar com 44 que nós não lemos. O 44 diz assim: ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Porque Pedro, na verdade, né, conforme nós lemos aqui, ele falou do Evangelho. Ele falou de Jesus, né? Enfim, ele pregou o Evangelho genuíno. Aí o Espírito Santo caiu sobre todos, sem exceção, inclusive os gentios, né? Quebrando aquela separação do preconceito, enfim, aquele muro, né, que trazia a separação. Glória a Deus. Deus seja louvado. Irmãos, muito obrigada pela esse tempo, né, de compartilhamento aqui, tá? Que Deus nos abençoe e acrescente em nós aquilo que venha nos faltar, em nome de Jesus. Que horas que é que vai começar lá o encerramento? Já está lá? Então vamos para lá, para o cenáculo, vai ser o encerramento, será lá. Com as crianças, viu a apresentação das crianças? Eu tinha até esquecido que era lá. Como? Só lembrando, pessoal, que hoje às 4h30 vai ter a apresentação aqui no cenáculo da turma da turma do Wesley lá, que fez o curso de música, tá? Às 4h30.
Já vai preparando que eu desafio, gente. Só. Pelo que eu ouvi, a Beth saiu do lado, desafio. É grande para me ver a vida, se eu quiser. A Tânia tá cantando bem pra caramba. Só que ela falou que ela canta de costas, né? Ah, é? Ela canta de frente do Elis, aí desafiou. Ela canta de costas, ela canta de frente. Eu sei cantar de costas, eu canto muito. Marta é incrível, né? Eu chego atrasada e ainda sou abençoada. Pois é, né? Você vê que coisa. Ontem, eu tenho que contar isso aqui com essa morada. Vai indo lá, Sara. Esse querido uma balada. Faz tempo que ela falou que fugiu, a Rebeca vai, ela quer ir, que todas as amigas ela vai. E eu só vou pra conhecer, só vou pra ver como é que é. E eu não queria deixar, eu, o pai dela, sentando com ela, conversando, falando, olha, lá tem isso, lá tem aquilo, lá tem isso outro. Mas eu quero ir pra conhecer. Aí ontem a Rebeca entrou em casa e falou, Isa, hoje tem balada, vamos. E ela, eu falei, eu não vou decidir se seu pai autorizar. Aí eu liguei pro João Neto, eu não ia deixar, eu falei, João, isso também não. Mas eu não deixei. Mas sabe aquela confusão, aquela coisa mal combinada, que a amiga que vai passar, que não sei o quê. Então quando você chegar na casa da sua amiga aqui do Colório, que é onde a você me liga, que eu quero falar com a mãe, porque eu vou te buscar depois. Ela saiu, Mário, eu falei, Senhor, impede isso em nome de Jesus, por favor. Senhor, eu estou te clamando, eu estou vendo que está tudo errado, Senhor. Uma hora ela voltou, mãe, deu tudo errado.